E uma coisa que me chamou muito a atenção lá é a quantidade de pastores que, quando pregavam ou falavam em eventos, você percebia claramente que eram semi-analfabetos. Porque me parece que pastor é uma coisa que qualquer um pode ser. Que qualquer um tá sendo um pastor. A pessoa não deveria ter um certo estudo, um conhecimento, pelo menos, no mínimo, o domínio da língua que ele vai ler a Bíblia. Você viu um bar e uma igreja, a cada 100 metros. Não compensado, né? É, um bar e uma igreja, isso é curioso. Você viu um bar e uma igreja. E uma igreja, muitas vezes, aliás, boa parte delas, era um espaço de uma garagem e mesas e cadeiras de plástico. E uma pessoa falando. Como eu comentei anteriormente, eu acho difícil estudar a Bíblia. É um negócio complicado. Começar quando você quer estudar, principalmente o mais próximo do original, é um linguajar rebuscado. Você precisa ter conhecimento histórico pra entender o que tá ali. Não é uma coisa fácil. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá é a quantidade de pastores que, quando pregavam ou falavam em eventos, você percebia claramente que eram semi-analfabetos. E eu achava estranho. Mas, pô, mas como é que esse cara consegue? Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Como esse cara consegue? Porque me parece que pastor é uma coisa que qualquer um pode ser. Que qualquer um tá sendo um pastor. A pessoa não deveria ter um certo estudo, um conhecimento, pelo menos, no mínimo, o domínio da língua que ele vai ler a Bíblia pra ele Ou um poder ser um curso de pastor. teologia, né? Sei lá. É. São vários aspectos que essa sua pergunta toca. O primeiro deles é o de que essas igrejas que você viu lá são elas que são responsáveis pelo fato de nós não estarmos aqui absolutamente dominados pelo Islã, como está, por exemplo, a Europa. Eu ia muito à Suécia quando era jovem, morei no norte da Noruega, e era um dos melhores países do mundo. Passou frio, hein? Passei frio. É. E hoje você vê que o domínio do Islã, que é uma visão de mundo expansiva, que quer dominar o mundo, acabou com a cultura do lugar. Então, graças a essas igrejas que estão, essas que o senhor viu, que são igrejas pentecostais ou neopentecostais, que nós não estamos absolutamente dominados pelo Islã. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante da sua pergunta é que na igreja do Senhor é o único lugar na face da terra em que o doutor senta e o analfabeto prega. O único lugar na face da terra em que tem uma pessoa com doutorado ouvindo um semi-analfabeto pregando. Palavra de sabedoria. Inspirado nas escrituras, ele prega palavra de sabedoria. Eu lhe digo mais, e aquela pessoa ali vai crescer muito intelectualmente, porque o cristianismo é por si só um sistema de educação. Sim, concordo. As pessoas, professor, elas aprendiam a ler antigamente, eu não sei se os senhores já chegaram a ver algumas delas, elas aprendiam a ler na Bíblia. Sim. Eu conheci pessoas, hoje está mais difícil, mas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. O cristianismo é um sistema de educação. As escolas bíblicas dominicais nessas igrejas, na igreja cristã, foi criada para ensinar as pessoas a lerem. Eu já tenho até dito para alguns pastores que temos que retomar isso, porque a escola não ensina mais ninguém a ler. Sim. Nós inventamos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. De onde Deus está? Existem nas escrituras alusões a uma ideia de que há uma realidade fora do tempo, antes dos tempos. Ok. Existem várias ideias que é uma ideia revolucionária de fato. Sim. Você imaginar um ser atemporal, e devo dizer, a atemporalidade é diferente da eternidade. Muitas pessoas dizem que Deus é eterno, mas eu digo que ele é atemporal. Qual é a diferença do atemporal para o eterno? Que o eterno jamais subverterá a ordem passado, presente e futuro. Sim. Para o atemporal, essa ordem não se aplica. Ele consegue andar no tempo, o atemporal. O atemporal, para ele, o tempo é uma dimensão sobre a qual ele exerce domínio. Ele não está submetido à dimensão temporal. Ele se movimentaria no tempo como a gente se movimenta no espaço. O espaço e o tempo são indistinguíveis, digamos assim, e ele está fora do espaço-tempo. E quando ele, teologicamente falando, resolve ingressar no espaço, há uma limitação brutal. Não só espacial, mas temporal. Então, a vinda de Deus na pessoa de Jesus Cristo, de acordo com João 1 e João 1,14, é uma limitação no espaço e no tempo. Agora, deixa eu lhe responder mais especificamente. A ideia de Deus atemporal pode ser vista logo na primeira linha da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porque esse verbo criado, hebraico baró, dá a ideia de uma criação a partir do nada. Então, é o que no latim ficou conhecido como creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Esse verbo bará é um verbo muito econômico na Bíblia. Esse verbo bará, que é diferente do verbo yatsá e assá em hebraico, que não é criar a partir do nada, mas é criar a partir do que já existe, como você moldar algo. Um pintor que pinta uma obra, ele cria uma obra belíssima, mas a partir da tela e do pincel e da tinta que já existem. Mas o verbo bará é um verbo criar a partir do nada, que exige um agente tão poderoso, que só Deus pode ser sujeito desse verbo. Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é fiel para cumpri-las como Deus é. Os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Existe uma certa demonização. Principalmente o católico ele faz isso. Eu acho que o protestante não faz. Mas eu percebo isso muito no católico. De uma certa demonização do dinheiro.
E eu vejo muito isso no Brasil, não sei se acontece fora, mas de uma manipulação das escrituras. Inclusive, às vezes, muitas vezes, ela é dita de forma errada. Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí eles utilizam isso daí já como se fosse a verdade pra pessoa se tornar pobre. Só pobre vai pro céu. Olha, o contrário de crer no único e verdadeiro Deus das Escrituras não é ser ateu. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus das Escrituras é ser idólatra. E entre os candidatos à idolatria, o dinheiro é o mais perigoso de todos. Sim. Por quê? Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é fiel para cumpri-las como Deus é. Então é por isso que nós temos que ter bastante cuidado para que não sejamos dominados pelo amor ao dinheiro. O dinheiro, inclusive, tem um Deus que é Mamon. Os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. E às vezes a gente acha que os deuses neopagãos são coisas do passado. Eu dizia, não, estão mais vivos que nunca. Você tem Mamon, que é o deus do dinheiro, você tem Astarte, Calíope, Afrodite, deuses da prostituição, da pornografia, da fama pela fama. Tem pessoas que buscam a fama pela fama. Muita gente. Você quer ser famoso, mas não é um objetivo ser famoso. Sim. O objetivo é você executar uma missão, você fazer o bem, você ensinar. Esse é um objetivo de vida. A fama é consequência. A fama é uma consequência, Sim. que pode ser boa ou ruim. Sim. Dependendo. Então, o grande problema é colocar essas coisas no lugar de Deus. Colocar acima de Deus, né? O dinheiro é uma grande bênção. Claro. A família é uma grande bênção, a carreira profissional é uma grande bênção, mas nenhuma dessas coisas que são boas em si são servíveis para serem colocadas no lugar de Deus. Então nós temos que ter realmente bastante cuidado para que não coloquemos nada no lugar do Senhor. Eu digo muito assim, sabe? Faça uma lista das suas prioridades. Honestamente, consigo próprio, não precisa dizer. Você vá nos lugares mais escondidos da sua psique, naqueles labirintos que só você consegue chegar, a que só você tem acesso. E vá ali e faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. Sim. Então, o grande cuidado com o amor de dinheiro é isso. E o senhor deve conhecer, eu conheço um sem número dessas pessoas que são absolutamente riquíssimas e têm vidas desesperadas e miseráveis. Eu digo muito assim, sabe? Faça uma lista das suas prioridades. Honestamente, consigo próprio, não precisa dizer. Você vá nos lugares mais escondidos da sua psique, naqueles labirintos que só você consegue chegar, a que só você tem acesso. E vá ali e faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. Sim. Então, o grande cuidado com o amor de dinheiro é isso. E o senhor deve conhecer, eu conheço um sem número dessas pessoas que são absolutamente riquíssimas e têm vidas desesperadas e miseráveis. Porque o amor ao dinheiro é o que faz com que isso aconteça, não é o dinheiro em si. Assim como tem pessoas riquíssimas que têm vidas plenas, porque não são dominadas pelo dinheiro. O grande problema do dinheiro é isso, que ele é muito formatado no perfil de alcançar e encontrar um lugar de ser colocado como ídolo no lugar de Deus. Esse é um problema. E é por conta disso, pastor, que tem pessoas que elas começam a ganhar um pouquinho mais, a pessoa já muda a postura dela. E você sabe qual é o antídoto contra isso? O dízimo. O dízimo é o antídoto contra a possibilidade de você colocar o dinheiro como prioridade em sua vida. No momento que você ganha 10 mil reais, você dizima 1.000. Você passa a ganhar 100 mil, você não quer dizimar 10 mil, algo aconteceu. Sim. Por quê? Então, o dízimo é para fazer com que nós nos lembremos a todo momento que nós não servimos ao dinheiro. Que nós nos lembremos a todo momento que tudo que chega à nossa mão provém do Senhor. Então, o dízimo que é muito atacado é, na realidade, um antídoto contra a desgraça decorrente da idolatria ao dinheiro. A pessoa, no caso, que não tem dinheiro, como que ela poderia contribuir? Ela poderia, por exemplo, dar 10% do seu tempo, da sua vida em prol de obras? Quem não tem dinheiro, é muito simples dizimar, porque 10% de zero é zero. O senhor acredita na evolução? Eu acredito na evolução. Um processo evolutivo de seleção natural, mas mutação aleatória existem. Esse verbo bara, que é diferente do verbo yatsá e assá em hebraico, que não é criar a partir do nada, mas é criar a partir do que já existe. Sim. Como você moldar algo. Um pintor que pinta uma obra, ele cria uma obra belíssima, mas a partir da tela e do pincel e da tinta que já existem. Mas o verbo bara é um verbo criar a partir do nada, que exige um agente tão poderoso, que só Deus pode ser sujeito desse verbo. Então, esse verbo está em 3 situações no capítulo 1 de Gênesis, sabe? Que é Gênesis 1:1, que é o que eu lhe falei, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:21, que fala da criação dos animais almáticos.
Isso tem implicações na evolução. E Gênesis 1:27, que fala da criação do homem, tem implicações na evolução também. 1:27. O senhor acredita na evolução? Eu acredito na evolução, mas não acredito na capacidade da evolução de gerar ganho de complexidade. Entendi. Um processo evolutivo de seleção natural, mas mutação aleatória existem. O que eu não acredito é que ele é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de você ter uma passagem de uma ameba de milhões e milhões de anos chegar a um ser humano. Certo. Mas é um outro assunto que a gente pode conversar. Certo. Certo? Então, nesse aspecto aqui do Bará, que Deus teria criado o espaço, a matéria, o tempo, nós temos, se a causa que criou o tempo, ela tem que ser atemporal. Portanto, a Bíblia, sim, faz menção, nos termos em que eu estou expondo, a uma causa atemporal.